Bem, hoje com o gerente de combate a produtos ilegais da CropLife Brasil, o Nilton Mendes. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Otávio. É bom dia ainda, 11h56. É bom dia ainda. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os seus telespectadores. Obrigado pela presença aqui. Vamos falar um pouquinho da CropLife Brasil, que é um braço da CropLife Internacional, né? É uma empresa global com sede na Europa. Conta um pouquinho para a gente. Exato. A CropLife é uma entidade associativa da indústria, fabricante de tecnologias de defesa vegetal, de insumos agrícolas de um modo geral, produtos biológicos e biotech. Né? Presente em todos os continentes do mundo e há uns 3 anos no Brasil. Tá, deixa eu só pedir para o meu operador de áudio, o retorno do Nilton não está chegando direito bem para mim aqui. Abre um pouquinho mais para que eu possa ouvi-lo melhor. Obrigado, Derlei. Bem, há quanto tempo vocês estão no Brasil já? 3 anos. 3 anos aqui no Brasil. Mas, se você me permite um complemento, no Brasil, ela é resultado da fusão de outras 5 entidades que já existiam, que se fundiram para tornar o que é a CropLife hoje. É a entidade da defesa vegetal dos produtos químicos, Andef, a Agrobio, a Associação Brasileira de Produtos Biológicos, o CIB, o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Isso. E a Braspov, né, a Associação Brasileira dos Obtentores de Sementes, de direitos de sementes. É uma gigante do setor, né? É uma gigante. Exatamente. É uma gigante do setor, atuando em todos os braços. Fala um pouquinho dessa questão do defensivo agrícola. O que é um defensivo agrícola legal? Porque muita gente acha que o Brasil aprova licenças demais para defensivos agrícolas. Nós não concordamos com isso. Todos eles são analisados corretamente, inclusive pela CIB, que faz parte da CropLife também, com a biotecnologia. Nós falamos muitas vezes aqui, as pessoas às vezes acham que a aprovação, e às vezes você está aprovando produtos que já são utilizados lá fora, inclusive. Por que tanta questão com relação ao defensivo agrícola? Quando, na verdade, deve existir também para remédio. A gente não toma remédio como está doente, né? O defensivo agrícola é para cuidar de pragas e doenças. Exatamente. Otávio, você sabe que o Brasil tem uma das melhores legislações do mundo em termos de proteção ambiental, proteção à saúde, né? Os produtos aqui no Brasil, para serem registrados, eles passam pelos rigores de análise de 3 órgãos diferentes, de meio ambiente, de saúde e de agricultura. O que a gente nota é que o Brasil, por conta da grande demanda que tem, né, na produção agrícola, também demanda uma variedade e uma grande quantidade de produtos. Uhum. E todos esses números que têm sido aprovados, que têm sido, de certa maneira, e de maneira negativa, explorados, nada mais é do que decorrência de registro de produtos que a gente já aprovou. Tá. Né? Nenhum país do mundo tem um processo de registro de produtos tão rigoroso como o nosso. Então, eu falo isso com muito orgulho, porque todos esses órgãos participam desse registro, há um rigor na concessão do registro e até em decorrência desse rigor é que o mercado de produtos ilegais aumenta. Porque na medida em que a gente proíbe produtos que os nossos países vizinhos têm e não proíbe, ou na medida que a gente é muito rigoroso com o registro de alguns produtos que a agricultura brasileira demanda e que a agricultura de outros países de climas temperados não demanda, isso também dá margem para a gente ser um importador ilegal desses produtos, a exemplo do que tem acontecido nos últimos 2 anos aqui com um aumento significativo. De apreensões. Muito significativo, no mínimo de 100% em algumas localidades, de 2021 para 2022, de produtos contrabandeados dos demais países da América do Sul para o Brasil. É isso que a gente sempre bateu aqui. As pessoas, a burocracia às vezes dificulta, tanto que acaba favorecendo a ilegalidade, né? Exato. Quando não deveria ser, porque mesmo como você disse, nós temos transparência total com relação aos métodos que são utilizados para legalizar os produtos. Sim. E temos um processo rigoroso para registro e de fiscalização. Diga-se de passagem que os órgãos de registro de fiscalização são muito atuantes nesse sentido perante a indústria nacional. E é importante reconhecer que quando o produto é legalizado e ele é produzido e ele é colocado no mercado, ele tem a garantia do fabricante e a garantia de todas as análises. Perfeito. Você não pode garantir isso de um produto que veio de outro lugar. O produto de origem ilícita ou ilegal, você não tem garantia de eficiência do produto do ponto de vista agronômico, você não tem garantia da composição, então o usuário daquele produto, o produtor rural que faz uso desse produto, ele corre o risco de perder toda a sua cultura,
sem falar na contaminação da propriedade rural próprio. dele, né, e da sua saúde e dos seus colaboradores, dos seus familiares que trabalham naquela cultura e dos seus empregados. Porque às vezes ele está pagando barato, mas a molécula que está lá também não é a molécula que ele acredita que seja. Aí às vezes ele está utilizando uma coisa que ele nem sabe o que é, que, como você disse, pode fazer mal para a cultura, para o meio ambiente e a própria saúde dele. Sim. E a população de modo geral. Porque você está trabalhando com produção de alimentos. Exato. Em última instância, prejudicar o consumidor final daquele produto. E a gente tem visto alguns casos mais recentes aqui. Por exemplo? Repercutir, né, em eventuais embargos internacionais a respeito das exportações. Tem um caso para citar? Não, a gente tem um caso, a gente não pode citar o nome, mas existe caso. Né, existe um caso, por isso o nosso receio. Imagine a repercussão que teria, né, a constatação de um produto que é proibido no Brasil em uma cultura que um país grande exportador de commodity agrícola do Brasil teria se ele diagnosticasse um resíduo daquele produto químico naquela cultura. O pessoal já mete bala mesmo quando está tudo certo, você imagina se descobre que tem uma coisa errada. Exatamente. Nós não podemos pisar na bola com esse tipo de coisa, sim, porque repercute mal. Olha, por exemplo, um caso suspeito de mal da vaca louca no Pará. A importação de carne foi retomada para a China, mas o próprio Brasil se antecipou até que o caso fosse apurado. Então, o controle tem que ser severo nisso. Se você conversa com o pessoal do INPEV aqui, nós somos o país que mais recicla embalagens vazias de defensivos agrícolas. Mas nós não chegamos a 100% ainda, mas dá 91%. Mas nós somos os líderes mundiais na logística reversa, né? Exatamente. O segundo país que estaria atrás do Brasil é a França, não alcança 70%. Não alcança 70%. Entendeu? O Brasil é exemplo. Esse tipo de notícia ninguém dá, né? Exato. Essas boas notícias, né? As boas notícias ninguém publica, né? Só a gente aqui. Vem cá, agora o cara pode dizer que foi enganado e comprou um produto falsificado, proibido no Brasil? Não sei. Pode. Pode? Pode sim. Até para o seu telespectador entender, nós temos duas grandes modalidades de ilegalidade nesse mercado. Tá. Quais são? A primeira delas é o contrabando. Aquele produto que ele vem de maneira explícita e ele é ilegal à primeira vista. Esse daí não dá para dizer que você está comprando de maneira desavisada. Tá. Porque ou ele vem sem rótulo, às vezes ele vem com rótulo em espanhol, ele vem com rótulo em chinês, em árabe, ou seja, ele não vem rotulado em português. Ou ele vem sem rótulo, o que é um indicativo de que ele é um produto contrabandeado. Tá. Então, no contrabando não tem como você adquirir o produto de forma legal, porque ele é proibido de entrar no Brasil. Ele é proibido, e de maneira inconsciente. Fala, comprei por engano. Não tem. Não. Mas na falsificação tem, que é a segunda maior modalidade. E, infelizmente, nós temos um mercado de falsificação muito grande, né, no Brasil, para os defensivos agrícolas de origem química e, mais recentemente, para os biológicos e para as sementes tratadas. Os biológicos e as sementes também já estão nesse mercado? A semente pirateada, o criminoso, ele não mede esforços, e ele vai aonde ele vai obter lucro. Então, ele pega o grão, né, e falsifica a embalagem, ele dá coloração no grão e vende o grão como semente tratada. Ele faz a mesma coisa com o insumo químico e com o insumo biológico. Ô, Nil, como é que eu fico prevenido desse tipo de coisa? Como é que eu não caio numa dessa? Olha, tem uma regra muito básica. Desconfie, né, daquele produto muito barato. O produto não tem como ser barato. Ele tem um preço determinado na região e o produtor sabe disso. O produtor tem condição de aferir naquela região em que ele vive se aquele preço está fora do padrão. Entendi. Então, esse é um indicador. Uma outra regra muito elementar é só comprar o produto de fonte confiável. Apareceu uma oferta ali, um preço muito baixo, sabe? Vem uma história fora do normal, desconfie. Por quê? O produto falsificado, que é esse que o produtor vai adquirir de maneira desavisada, pensando que está comprando um produto verdadeiro. Ele vai ter um rótulo falso, uma embalagem falsa, muitas das vezes, se não 80% das vezes no máximo, ele vai ser um conteúdo totalmente diferente daquilo que deveria ter. Às vezes ele tem um resquício de produto só para dar o que a gente chama de cheirinho. A coloração, a densidade. Então é importante o produtor adquirir isso em revendas, nas distribuidoras, nas cooperativas ou direto da indústria, mas sempre de fontes confiáveis. Tá. Se der algum problema, ele tem para quem reclamar. Ele vai na indústria, se ele comprou direto, ele vai na cooperativa na qual ele é associado,
ele vai na revenda que ele conhece de longa data e reclama, né? Porque se ele comprar nessas bolsas que são disponíveis na internet, no Facebook, em e-commerce, se ele comprar de um cara que ele nunca viu na vida... Não tem para quem reclamar. É muito provável que ele não está comprando um produto legítimo. Tá. E uma outra questão também é que a gente falou aqui do ponto de vista da cultura, de prejudicar a cultura, de prejudicar o meio ambiente, de prejudicar a saúde, mas entra aqui também questão trabalhista e questão tributária, né? Sim. Quem compra produto falsificado não está pagando imposto. Quem compra... Sim. E outra, não devolve a embalagem vazia, porque senão está assinando a carta crime. O produtor, quando compra o produto da fonte, o produto legítimo de uma fonte confiável, ele vai comprar com nota fiscal. Sim. Certo? É uma das regras, adquirir com nota fiscal. Provavelmente ele também vai ter a receita agronômica. A partir da nota fiscal, ele sabe onde ele vai devolver a embalagem ou o resíduo do produto na logística reversa, né? Quem compra um produto falsificado ou um contrabandeado, não devolve a embalagem na logística reversa. Vai descartar no meio ambiente, vai poluir o meio ambiente. Perfeitamente. É isso? Exatamente. É o que a gente sempre fala com o pessoal do INPEV, que é o que a gente fala. E mesmo porque é proibido usar produto de fora, a não ser em casos excepcionais, com autorização dos órgãos federais. Se surgir uma praga quarentenária, por exemplo, da noite para o dia, você vai precisar de um produto, mesmo assim, ele vai ser fiscalizado e vai ser autorizado. Senão, você só pode usar o que é produzido na indústria nacional. Não tem como o agricultor que fez uso de um produto contrabandeado devolver aquela embalagem em rótulo de outro idioma, ou sem rótulo. Sem rótulo. Na logística reversa. Ele vai estar se denunciando. Então, Exato. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele enterra ou ele queima aquela embalagem na sua propriedade. Às vezes, ele até larga em rios. E aí polui rio, polui meio ambiente. A saúde do trabalhador que trabalha com ele ou da propriedade vizinha. Bom, esse controle é feito por quem? Pela Polícia Federal? Olha, virou, na verdade, caso de polícia. Né? Não deveria ser. Né? Deveria ser só um tema para a atuação dos órgãos de registro e fiscalização ambiental. Virou caso de polícia. Mas virou caso de polícia por quê? O volume de contrabando, ele tomou proporções assim absurdas, né? Só para ilustrar, no ano de 2022, somente a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, só nas rodovias federais do Brasil, apreendeu quase 400 toneladas de produto contrabandeado. Foram 392 toneladas. Pode pôr 400, né? Entendeu? Só a PRF. Quando você soma nesse volume o que tem sido apreendido pelas polícias dos estados fronteiriços, Rio Grande do Sul subindo até Rondônia, todas as polícias estaduais têm feito grandes apreensões. Ainda essa semana eu vi uma notícia de que o Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul... Mato Grosso do Sul, foi, nós demos aqui. Isso. As apreensões deles no ano de 2022... aumentaram 600% com relação ao ano de 2021. E isso, Otávio, é produto de contrabando. Né? Se você pegar os estados do Centro-Oeste, que são grandes produtores rurais, todos esses produtos sobem e são distribuídos para os estados do Centro-Oeste, inclusive São Paulo e Minas, e nós já temos prova material, apreensões de grandes volumes em estados do Nordeste, por exemplo, Bahia, região do Mato Piba. Em todos os estados do Mato Piba tem sido apreendido produto contrabandeado. Quando a gente vai para essas áreas mais distantes do Brasil, esse tipo de ato ilícito fica mais comum ou não? Olha, não necessariamente. Eu não diria que necessariamente fique mais comum. O que a gente também notou nos últimos 18 meses é que as polícias ficaram mais conscientes do problema e passaram a ter uma fiscalização mais eficiente. Passaram a ter olhos para cargas que antes elas não observavam. Então, esse é um dos motivos... Entrou no radar. No radar, exato. A própria Polícia Rodoviária Federal tem um grupo específico para combater crimes ambientais nas rodovias. É porque é crime. É crime. O contrabando... Né? O contrabando é crime e quem usa também... Quem usa também está incorrendo num crime. crime. Ou, se não está no crime de contrabando, estará no crime de infração ambiental, eventualmente um crime de poluição, ou do crime previsto na lei de agrotóxicos, porque nós temos crimes previstos na lei de agrotóxicos, na lei de crimes ambientais e temos os crimes de contrabando. É isso aí, o radar da polícia tem que ficar mais afinado para isso, porque os crimes vão se perpetuando, né? E alguns se perpetuam e novos crimes vão sendo realizados e criados, né? Então, é preciso sempre estar atualizando os órgãos de fiscalização e de polícia.
E os criminosos passaram a se organizar em torno desse mercado ilícito, porque ele rende muitos recursos financeiros. Eles sempre foram organizados, mas hoje estão virando empresas, praticamente. Sim. Né? Eles trabalham muito organizados. O contrabandista que contrabandeava somente cigarro, arma e drogas, viu no agrodefensivo químico um mercado muito promissor para obter dinheiro, e depois ele precisa lavar esse dinheiro. Então ele vai e alimenta o mercado ilícito. Então vira um ciclo criminoso, né? Por isso que virou caso de polícia. E olha, tem uns segmentos aí que de vez em quando começam a aparecer lojas e lojas e lojas, e todo mundo suspeita que... Mas será que não é lavagem de dinheiro, não, né? Porque às vezes são concorrentes de setores iguaizinhos, né? É um negócio impressionante isso. É importante a gente conscientizar o produtor, porque ele é o demandante desse produto. Lógico. Né? Só existe crime e contrabando porque tem quem compra. Isso. No caso da falsificação, ele vai ser uma vítima, como toda a sociedade. Tudo bem. Né? Agora, no caso do pleno conhecimento, ele está sendo um colaborador aí. Exato. Ele está colaborando com o mercado ilícito. Exatamente. Ok, Nilton. Agradeço aí sua participação. O Nilton, que é Nilton sem N, viu? Sem N. É raro, hein? É raro, são poucos os casos. Ao longo da minha vida, acho que eu já encontrei 4. É o primeiro. Para quem quiser saber mais sobre a CropLife Brasil e todo esse material discutido por nós aqui e todos os produtos que vocês abrangem, qual é o endereço de internet? Otávio, nós temos um site na internet que, inclusive, é um canal para recebimento de denúncias. Se você me permitir... Com certeza. Né, é o www.croplifebrasil.org. Nós temos um formulário eletrônico no qual a pessoa, de maneira anônima, envia uma denúncia para nós, seja ela de sementes, de produto químico, biológico, e a gente pega essa denúncia e encaminha para as autoridades competentes conforme o conteúdo e a localidade da denúncia. Ok. Denuncie. Denuncie. Nós, inclusive, se você me permitir, temos um 0800 para isso também. Pode, Às vezes a pessoa está num local longínquo do Brasil que não tem internet. É o 0800? 0800 850 8500. Denuncie, porque esse mercado clandestino não faz bem para ninguém. Exatamente, para ninguém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Nilton. Até breve. Até breve.